Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Olha só, vamos lá para mais uma série, para mais um conjunto de reflexões sobre usos, aplicações, transformações, enfim, tudo que nós temos a respeito das reflexões possíveis das nossas boas linguagens, né? E das linguagens relacionadas, claro, ao emprego de língua portuguesa, pessoal. Nosso propósito, nunca se esqueça, é sempre refletir a respeito do uso da língua e entendendo suas diferentes nuances. Ora, prof, o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa, na qualidade de nível de escolarização, entender o que é norma padrão, mas entender quais são as outras ocorrências também. Muito bem? Então, olha só, preparei, pessoal, com carinho para nós uma sequência chamada Lendo e Aprendendo. O que é essa sequência? Olha só, Lendo e Aprendendo 1, que reflexões podem surgir das diferentes linguagens. Por que eu quero trabalhar com diferentes linguagens, pessoal? Porque olha só, qualquer processo seletivo, inclusive e principalmente os vestibulares e o Enem, vão exigir de todo e qualquer candidato, em todas as áreas, conhecimento e reflexão sobre as mais diversas linguagens. E aí nós vamos desde a verbal mais simples até a verbal mais complexa, desde a não verbal mais simples até a não verbal mais complexa. E a intergenericidade, ou seja, a mistura de gêneros textuais que, por sua vez, também misturam linguagem verbal e não verbal. Nossa! Então, quer dizer, a gente precisa ter atenção, cuidado para fazer a melhor reflexão possível. Mais ainda, pessoal, é por intermédio, muitas vezes, da junção, da agregação, da união dessas múltiplas e diversas linguagens, que os autores produzem sistematicamente mensagens bastante diversas, mensagens bastante incisivas também, no que se refere aí à percepção da leitura de mundo, né? E é por isso que nessa sessão 1 do nosso Lendo e Aprendendo, eu reservei aqui uma mistura de linguagem verbal e não verbal bastante enfática, pessoal, tá? Então eu separei uma série de charges para nós trabalharmos, porque elas têm dois elementos especialíssimos. Essa mistura de linguagem verbal e não verbal, que nos promove a reflexão aí sobre os mais diversos âmbitos, ter reflexão, pessoal, sobre os sons da língua, sobre fonologia, né? Quando se mistura ou quando se quer representar também as representações gráficas dos sons e a brincadeira que os chargistas fazem. Tem reflexão sobre morfologia, a brincadeira da mistura e da quebra de palavras, sobre interpretação relacionada à denotação e conotação, sentido empregado das palavras, né? Semântica está aí com muita força e sintaxe, claro, a colocação também. Então, quer dizer, pessoal, só nesses elementos, nesse gênero híbrido que são as charges, nós conseguimos refletir sobre toda a sistemática, praticamente, que tange a gramática tradicional ou que tange as normas gramaticais também, né? E linguagem em uso, com certeza, para a gente perceber esses elementos. Tudo bem? Mais ainda, tem um elemento bem importante. Eu falei do elemento sistemático linguístico. O outro elemento, pessoal, é que charge para nós é uma janela para o mundo, sempre. Ela nos ajuda a entender e, quem sabe, ficar até conhecendo discussões e temáticas para as quais a gente nem estava dando bola ou que a gente nem sabia que estavam em discussão. Tudo bem? Me acompanha? Vem comigo? Então tá bom, caderninho na mão aí, ó, caneta e lápis para fazer a nossa anotação. Tudo bem? Então, vamos lá. Nossa sessão Lendo e Aprendendo 1, que reflexões podem surgir de diferentes linguagens. Comecemos, pois, pessoal. Daí eu faço a reflexão linguística e, obviamente, a reflexão de conteúdo com você, tá? Dá uma olhadinha, gente, olha, pelo menos nos próximos 4 anos, a começar agora por 2017, nós vamos ver em charges muitas vezes desenhado esse topetinho loiro aqui, né? Nada mais é, pessoal, do que a representação, a caricatura aí do senhor Donald Trump, atual presidente norte-americano. Então ele vai aparecer muito para nós, podem ter certeza, tá? Bem, o que acontece aí, pessoal? Vamos olhar o conteúdo e daí a prof já olha a linguagem também empregada pela charge, tá?
Olha só, o Donald Trump apresentou durante toda a sua campanha uma certa, vamos dizer assim, singularidade na sua relação com a imprensa, né? Ele desprezou em praticamente todos os seus discursos a possibilidade de dialogar ou de ser ouvido pela imprensa e passou a usar como característica, como marca registrada de comunicação com o mundo, o Twitter, né? Simplesmente o Twitter. E não aceita responder determinadas perguntas de determinados órgãos de imprensa, enfim, ele parece ter movido aí, pessoal, uma nova, vamos dizer assim, uma nova caminhada relacionada à possível falta de diálogo entre o poder público e a imprensa, né, e a mídia. Bem, o que nós temos nessa charge representada, então? Vejam que os elementos não verbais são muito importantes, né? Tudo isso aqui representa a imprensa, né? Olha só, microfones, câmeras e etc. Tá aí ele, este será o símbolo da minha relação com os estrangeiros. Qual a relação dele com os estrangeiros? Bom, a grande notícia, né, é a construção do muro entre os Estados Unidos, na fronteira entre os Estados Unidos e o México, para evitar a entrada de imigrantes ilegais. Então diz, ó, este será o símbolo da minha relação com os estrangeiros. Vejam, aqui, né, tijolo e a pazinha de sentar cimento. E este será o símbolo da minha relação com a imprensa. E ele arremessando um tijolo, né, contra a imprensa. Pessoal, em termos linguísticos, vamos falar um pouquinho, ó, da colocação desses pronomes demonstrativos, né? Olha só, os pronomes demonstrativos, vamos lembrar, né? O este, esse e aquele, claro, com suas variações, esta, essa e aqui e aquela, né? Ou isto, isso e aquilo. Bem, o que nós vamos ter aqui? Duas ocorrências de este. Por quê? Porque o objeto a que ele se refere está na mão dele. Aqui também. Quando ele fala antes de arremessar o tijolo. Então, o tijolo estava na mão dele. Ou seja, só para a gente rememorar, pessoal, o este é primeira pessoa, o esse é segunda pessoa e o aquele terceira pessoa, tá? Como assim? Bem, o este é um objeto que está próximo de quem fala, o esse é um objeto que está próximo de quem escuta, de quem ouve, e aquele é um objeto que está longe dos dois. Então, só para a gente lembrar, ó, essa relação nossa do lendo e aprendendo. Bom, vamos lá, pessoal. Neste 2017, houve repercussão aí sobre o discurso do presidente da República, Michel Temer, relacionado, fazendo ênfase aí, ao Dia Internacional da Mulher, no 8 de março, né? E das repercussões aí midiáticas sistematizadas, houve, claro, uma grande, vamos dizer assim, uma grande comoção, uma grande repercussão mesmo, relacionada justamente ao tipo de condição a que ele relegou a mulher na hora que promoveu, que proferiu o seu discurso, né? Dizendo que ela cuida da casa, dos filhos e do supermercado. E esse entendimento, claro, gerou muita discussão. No dia seguinte, olha só, falando em uso do Twitter, né? No dia seguinte ele foi à conta do Twitter e disse que não era nada daquilo, que foi um mal-entendido, que ele quer, sim, fazer uma inserção cada vez maior, né, do público feminino em todas as ações, enfim. Gente, o problema é que, às vezes, de fato, figuras públicas têm ótimas intenções, mas na hora de falar em algum evento público, acabam ou tendo alguma frase descontextualizada, ou de fato o seu discurso acaba soando bastante retrógrado ou ainda em desacordo com o caminho trilhado pela contemporaneidade, né? Aí olha só, o que o chargista faz? Ele aproveita a linguagem verbal e não verbal e vai produzir esse tipo de inferência, ó, Dia da Mulher. E aí, tcharam, né? Ele tem o quê? Uma mulher de burca aqui do lado. E daí, depois ele diz o quê? Foi só uma brincadeirinha. E vejam que essa é a imagem, gente, da primeira-dama, Marcela Temer, inclusive reproduzida de uma das suas primeiras aparições públicas oficiais como primeira-dama no ano passado, ainda em 2016, né? Quando ela lançou o tal do programa Criança Feliz,
Então ela estava com essa roupa exatamente, tá? E o chargista a reproduz com esse vestidinho que ela estava no dia do lançamento, o mesmo penteado, tudo, né? Olha só, essa referência aqui da charge, gente, faz menção justamente a quê? Ao discurso no Dia da Mulher, no primeiro quadro aqui em cima, e ao que ele afirmou depois, no dia seguinte, na conta no Twitter, né? Dizendo, não era bem assim, não foi bem esse o discurso que eu quis, né? O que eu trouxe a público, certo? Outra coisa importante, olha só, pessoal, as charges vão se guardar o direito aí de usar a licença, eu diria, né? A licença linguística, né? Nem vou dizer licença poética, porque não são textos poéticos, mas a licença linguística de usar muita linguagem informal, pessoal, porque elas têm também o objetivo de retratar muito a fala das pessoas exatamente como ela acontece, né? Aí também eles vão fazer esse tipo de redução aqui, por exemplo, em vez de estou, tô, tá? Então vão reproduzir a fala exatamente do personagem. Vejam que interessante, gente, outra coisa que está repercutindo bastante, que há muita discussão. Olha só, o famoso goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo, que havia recebido como condenação mais de 20 anos de prisão por participação no crime de assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada, companheira dele, Elisa Samúdio, lá em 2010, foi solto por uma liminar, por uma determinação do STF, por conta da morosidade da justiça. E ele vai poder responder a todo o resto ou qualquer outra chamada que ele tenha em liberdade. Bem, a grande discussão, pessoal, é que assim, parece, mais uma vez, que se dá força aí a ideia de que, de fato, nós precisamos muito e cada vez mais de leis como, não só Maria da Penha, não só feminicídio, mas de aplicações de leis que protejam um pouco mais as mulheres da violência doméstica ou da violência que chega, de fato, até elas por conta da violência de gênero, né? O que acontece? Tô numa boa. Vejam que há uma brincadeira do chargista aqui com a sonoridade, né, e com a grafia de boa. Tô numa boa quer dizer tô bem, tô tranquilo, tô legal. E boa é o Boa Esporte, pessoal, tá? De Minas, que mal saiu o goleiro da cadeia, já o contratou. Por que eu estou dizendo que a repercussão está forte, pessoal? Porque já houve perda de patrocinadores do time, né, por conta dessa contratação. Já houve manifestação, principalmente de mulheres no estádio, que apareceram amordaçadas, né, mostrando, dizendo, olha, o repúdio a essa contratação. Bem, então assim, olha, de linguagem aqui que nós temos na charge, que é importante perceber, né? Vejam, ele está com a roupa, que é uniforme prisional, né? Mas, vejam, a fisionomia dele já é uma fisionomia alegre para cima, né? E tá ele aí já vestidinho com as luvas de chuteira, com as luvas e com a bola, né? Então, é bacana entender também essa mistura como crítica, né, gente, do chargista em relação ao fato. Dá uma olhada lá, ó. Lista de Janot. Bom, pessoal, quem é o tal do Janot, né? Rodrigo Janot é o Procurador-Geral da República e ele divulgou em março, no início da segunda semana de março de 2017, divulgou uma lista, pessoal, justamente com novos citados em delações feitas pela Odebrecht, isso conseguido pela Operação Lava Jato, né? Aí olha só, o que o chargista faz no dia seguinte à revelação da lista do Janot? O que ele trabalha aqui, ó? Vocês sabem que nós temos o quê? O Congresso Nacional é desenhadinho assim, né? Tá? Tem as duas, o côncavo e o convexo aí, desenhado, né? O Senado e a Câmara dos Deputados, do ladinho, né? Dos dois palitos aqui. E aí o que o chargista faz? Ele brinca com a ideia, né? Coloca aí congressistas, deputados e senadores, colocando a baciazinha na cabeça e saindo correndo. Por quê? Qual é a ideia aí, gente? Vejam que de linguagem verbal essa charge só tem o título, Lista de Janot,
né? Mas de linguagem não verbal, ela nos oferece um repertório, uma discussão tremenda aí. Porque a ideia é justamente dizer assim, olha, a lista do Janot saiu, então salve-se quem puder. É só neguinho correndo para todo lado, né? Agora vamos dar uma olhada, pessoal, na ideia aqui, ó, de usos diferentes, de conotação e denotação e de polissemia para uma palavra, tá? Nessa aqui a gente vai se deter e vai discutir algumas coisas. Olha só. Leite envenenado do Rio Grande do Sul. É do chargista Geraldo Passo Fundo, 14/3/17. Acabam de prender a danada da vaca que adicionava produtos tóxicos no seu próprio leite. Dirigentes da indústria leiteira, indignados com o crime da vaca, prometeram processá-la severamente. Não podemos duvidar disso, pois eles são acostumados a processar leite e por que não processar a vaca? Vejam só. Pessoal, então nós temos dois usos aí para o verbo processar, né? Um que está em âmbito jurídico, então a polissemia, a multiplicidade de significados de uma palavra. Um que está no âmbito jurídico, que é a ideia justamente do quê, pessoal? Ó, de mover um processo contra, né? Então é mover uma ação, né? Um processo contra, tá? E o outro significado, que é de processar o leite. Veja, produtos processados, gente, são produtos que passam por um determinado, vamos dizer assim, determinadas ações de industrialização, né? Então, processo de industrialização, tá? Industrialização do leite, ok? Então, vejam, aqui nós temos, pelos múltiplos significados da palavra processar, a contribuição para a geração de humor na charge, né? Além disso, claro, o fato, a coisa sui generis aí de dizer que vai processar a vaca, né? Dizer que porque ela que adicionava produtos tóxicos ao próprio leite, é algo que de fato diz, olha, é para mover a crítica mesmo feita pelo chargista, né? Segue lá, pessoal. Olha só, outra, vê comigo, ó. Consegue identificar o meliante que te roubou 1,8 bilhões? Bem, o que nós temos aqui? É um cenário bem fílmico, né? Que aparece assim quando a gente vai observar e diz, olha, né, vê no cinema muito isso, de uma série de pessoas parecidas, né, do outro lado do vidro, para que a pessoa que está acusando alguém identifique o suspeito, reconheça o suspeito, né, do crime. Aí, olha só, gente, o que aconteceu? A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, revelou, trouxe a público que os contribuintes, ou os consumidores, melhor dizendo, né, pagaram em 2016 1,8 bilhões a mais porque o cálculo foi feito errado da energia elétrica, das contas de energia elétrica. E aí vem a brincadeira do chargista, né? Olha a cara de desespero do consumidor e o policial aqui levando ele para reconhecer, dizendo, consegue identificar o meliante? E daí nós temos vários tipos de lâmpada, na verdade, né? Então, claro, daí a brincadeira, a chamada de atenção, eu falo brincadeira, pessoal, mas não é porque é para rir, é para chorar mesmo, dizer que 1,8 bilhão de reais, né, foram pagos a mais, puxa vida. Então, quer dizer, a chamada de atenção satírica do chargista é justamente para isso, dizer, será que foi a lâmpada que te consumiu mais? Ou a negligência de quem fez conta errada com o dinheiro que você paga como consumidor, né? Então é importante perceber isso. Agora, olha só, ponte para o futuro. De onde esse povo vem? De 2017. Bom, pessoal, tem muitas inferências aqui, tem muitas ideias dentro dessa charge que são importantes da gente perceber, da gente conversar a respeito, tá? Primeiro, é um mote muito usado pelo atual presidente da República falar em construir pontes para o futuro, né? Em conseguir fazer reformas que mesmo que sejam impopulares, não importam a ele, porque ele diz que não tem intenção de se candidatar à reeleição em 2018. Então, a ideia é construir pontes, construir possibilidades para o futuro, né? E aí, pessoal, quando ele fala em pontes para o futuro, mas ao mesmo tempo tem um discurso como aquele do Dia da Mulher,
colocando-a na condição praticamente de dona de casa e cuidadora, né, das crianças, o que acontece é que existe uma contradição, um paradoxo, né, entre esses dois discursos. E a brincadeira do chargista aqui pode ser atrelada, ou pode gerar, ou pode ter indícios, né, nesse tipo de discurso, nesse tipo de conversa. Olha só, ponte para o futuro. Aí você tem aqui de onde vem esse povo? De 2017. Vejam, é como se fosse um paradoxo entre a expressão ponte para o futuro e um retorno, né, uma retrocedência aí a um momento muito menos avançado, muito menos, vamos dizer assim, né, gente, muito menos igualitário. Você tem a cena do descobrimento, em 1500, isso aqui, né, e o paradoxo relacionado a ponte para o futuro, certo? Muito bem. Outra, pessoal, olha só que importante isso, ó. Relatório da Organização Mundial da Saúde mostra que poluição mata mais de 1,7 milhão de crianças por ano. Gente, poluição, tá? Não é guerra, não é outro mal, né? Não é acidente, é poluição. Imaginem vocês, né? E aí, claro, quando se fala em poluição, talvez a primeira coisa mesmo que vem à nossa cabeça é aquele céu carregado, cinzento, pesado, aquele ar difícil de respirar. Embora, contemporaneamente, gente, a poluição tenha outras faces também, né? Ela tenha outros jeitos de se manifestar, inclusive. Mas olha só, o que a gente tem aí? Quando tem um cenário, vejam só, olha só, bem bonito, inclusive parece um cenário rural, né, pelas características. As duas crianças felizes aí observando, dando luz, dando vazão à sua imaginação, à sua fantasia, observando as imagens que as nuvens podem gerar, podem sintetizar no céu, né? Uma diz, veja uma vaquinha, a outra diz, veja um peixinho. Daí no outro quadro, pessoal, o cenário é outro, é um cenário em escala industrial, né? É um cenário urbano industrializado. E aí, a carinha das crianças já está bem diferente, eles estão com tristeza aqui no semblante, né? E uma diz, veja a figura do rei Herodes. E o segundo diz, eu também, né? Então vejam, a criatividade, a imaginação aqui, com as figuras, deram lugar a um temor, né? Em vez de, aqui ó, criatividade que acontece aqui, né? Porque a criatividade é movida justamente, né, pessoal, por essa ideia do descompromisso ou do compromisso com a ficção infantil, né? E daí do outro lado você tem um temor, justamente. Aí se diz rei Herodes. Bom, pessoal, a figura do rei Herodes é referida em muitos lugares, inclusive na Bíblia, né? Ele teria sido um rei de Jerusalém sanguinário, que tinha usurpado o trono e muitas posses da própria família, mandou matar muitos familiares por temor, por ameaça ao seu poder, né? E a época, a Bíblia conta isso, né? E a história conta muito dessas coisas, dessas maldades dele com as crianças. E a Bíblia conta que a época do nascimento de Jesus, ele teria ouvido uma profecia dizendo que nasceria por aquele tempo um menino que tomaria o lugar dele em importância e em reinado, né? E aí ele mandou matar, simplesmente mandou matar todas as crianças do reino naquele tempo, né? Todos os meninos que nascessem no reino naquele tempo, para evitar essa concorrência, né? Então, olha só, quando você fala em rei Herodes, ora, a sua violência, então, contra as crianças, que é algo não só folclórico como histórico, gente, vem aqui representada por essa figura que ganha os contornos aí da nuvem para dizer, olha, a poluição é o rei Herodes contemporâneo, né? Muito importante fazer essa leitura, ter essa sistematização. Outra coisa importante em dois quadros aqui, gente, olha só. Deputados aproveitam tragédia para desfigurar medidas contra a corrupção. Luto pela tragédia com a Chapecoense, luto pela tragédia que são nossos parlamentares. Bom, pessoal,
O acidente com a equipe, como deve ser de conhecimento de todos, porque graçou na imprensa aí no ano passado, né? Aconteceu em 29 de novembro de 2016. Na noite do dia 30, em que todos os jornais, tudo, o mundo estava em comoção, em convulsão, dando cobertura completa para todo, né? Todo acontecimento, uma tragédia mesmo. Na noite, o Congresso fez serão, né? Os deputados, a Câmara Federal fez serão, na noite desse dia 30, para aprovar as medidas contra a corrupção. Ops, mas não é bem para aprovar, né? Olha aqui, é para desfigurar. Ou seja, o texto que tinha tudo, gente, para ser de fato um texto que legislasse, que tornasse mais duras, mais severas as penas contra a corrupção, principalmente com dinheiro público, se transformou, na verdade, num guarda-chuva para esconder ou para fazer com que houvesse perdão à corrupção com dinheiro público. E isso é uma vergonha mesmo. Ele diz, ó, luto pela tragédia que são os nossos parlamentares. É de um mau-caratismo tão grande se aproveitar de uma tragédia, da comoção das pessoas, para fazer isso às escondidas, né? Que eu acho que não tem nome para isso. Eu consigo chamar de mau-caratismo, mas acho que essa palavra ainda é pouco para qualificar esse tipo de ação. Então, e o que acontece hoje? Aí alguém pode ficar assustado e dizer, mas prof, daí como é que ficou? Está parado por enquanto, gente. Mas existe uma pressão popular para que sim, esse texto tenha volta, né? Ele seja retornado às origens, não seja aprovado assim como foi trabalhado aí por esses deputados nessa noite. Que coisa, né? Agora, olha só, vamos dar uma olhada falando em mídia, pessoal, em representações de mídia. Importante a gente conversar. Veja só, tem uma sala de aula aqui representando a professora, né? E o menino, aqui o aluno, tá? Do outro lado. Olha aqui que ela diz. Com a grande mídia consegue que o povo não conheça a verdade, né? Como, na verdade, a grande mídia consegue? Ele diz o quê? Satanizando o carteiro para que o povo não leia a carta. Olha que interessante, gente. Quer dizer, o que eu faço? Na verdade, isso é uma ação, né? Que não é de hoje, não é só da mídia. Isso é uma ação já contada, inclusive, por estadistas de outros tempos. Dizendo, olha, o que se faz para que as pessoas não confiem na informação? Você sataniza o mensageiro. Você diz, por exemplo, que aquele órgão de imprensa, ou você elabora boatos a respeito daquele órgão de imprensa, ou você elabora justamente informações que não têm a ver com aquela ação, com aquela divulgação, mas que procuram descredibilizar o órgão em si, né? Ou o gerador da informação em si. Então é isso que ele diz, ó, satanizando o carteiro. Quer dizer, você despreza ou cria algum tipo de resistência a quem transmite a mensagem e aí você também não deixa que a mensagem chegue, né? Outra, pessoal, olha lá. Em extinção no Brasil. Vejam o poder da palavra extinção nessa charge, pessoal. Olha só, vocês têm 3 quadros aqui importantes, né? Vejam. Problemas com o aumento da taxa de desmatamento de 2016 para 2017. Já são dados colhidos e mostrados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Problemas com o desemprego no Brasil. Temos em torno de 12 milhões de pessoas que estavam empregadas até o ano passado e não estão mais. E, aqui não seria um problema se de fato as 10 medidas contra a corrupção fossem aprovadas conforme a sua origem, conforme a origem do seu texto, né? Você teria o quê? Ó, uma limpeza em Brasília, né? É o que está mostrando aqui a imagem, a terceira imagem selecionada pelo chargista. Lembrar o seguinte, gente, rato em charge tem muito essa característica de ser associado a pessoa corrupta, ok? Então, temos um cenário horroroso relacionado ao desmatamento, outro péssimo relacionado ao desemprego, mas outro que seria muito legal, né? A corrida, a escapada, a fuga, ou melhor, a retirada, né? Da possibilidade de exercer poder público de quem é corrupto, ok? Gente, um monte de questões, então, relacionadas a lendo e aprendendo, sistematização de conteúdo e de linguagem.
Um abraço a todos, já nos vemos em outra aula. Bom trabalho, bons estudos!